Agora o assunto é aposentadoria. O telefone está aqui na minha mão. O WhatsApp é o 629-9109-5099. Se você tem dúvida a respeito de aposentadoria, já vai mandando para cá agora, porque eu vou fazer uma entrevista ao vivo agora com uma advogada especialista em direito previdenciário, né? A gente vai falar a respeito de mudanças, né, Bruna? Volta o TP para mim, por gentileza. Você que está pensando em se aposentar, tem que ficar atento, porque o INSS criou novas regras adaptadas e uma nova realidade econômica e social. Então, isso pode significar algumas mudanças e até aproximar a pessoa da aposentadoria, enfim. Cada caso tem que ser analisado. É por isso que aqui comigo está a advogada especialista em direito previdenciário, a Marli Marçal. Se você tem dúvida para a doutora Marli, o WhatsApp está na tela, manda que eu vou perguntar aqui agora. Doutora Marli, seja muito bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, Danusa, é um prazer estar aqui novamente. Existem novas regras do INSS ou são regras que já existem e a gente está precisando divulgar, porque as pessoas ainda continuam com dúvidas? Bom, as regras que nós temos agora são aquelas implantadas pela Emenda Constitucional de 2019. Então, agora nós temos regras de transição. Estipulou-se naquela época, e lá em 2019, que acabaria com a aposentadoria por tempo de contribuição, onde não se exigia idade mínima para se aposentar, bastava apenas que o homem tivesse 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos de contribuição. E aí não se exigia a idade mínima. Agora, após 2019, exigiu-se que tanto o homem quanto a mulher tivesse o homem 65 anos, a mulher 62 anos, mas ambos com apenas 15 anos de contribuição. Isso facilitou a vida de quem tinha dificuldade na assinatura da carteira ou até mesmo de pagar o carnê. Mas a idade mínima ela passou a ser exigida. Mas para quem já estava contribuindo, quem já estava ali na vida laboral, criou-se as regras de transição para poder aproximar essas pessoas da aposentadoria, porque as regras foram mais rígidas, né? Criou-se agora a idade mínima, então muita gente que já estava trabalhando precisava dessas regras de transição para se aposentar. Nas regras de transição, nós temos várias regras de transição em que ela não tem umas que não são exigidas a idade ainda do homem nem da mulher, mas elas exigem sim ainda o tempo de contribuição. Era apenas para quem queria se aposentar por tempo de contribuição. Então as regras são essas, são a regra, por exemplo, dos pontos, que era a regra mais benéfica porque ela não tinha a aplicação do fator previdenciário. Para quem não sabe o que é o fator previdenciário, era um redutor que o governo usava para que as pessoas ficassem mais tempo trabalhando e não se aposentasse tão novo. Porque tinha gente que se aposentava aos 40 anos de idade, dependendo da idade que você começou a trabalhar. Antigamente, principalmente antigamente, começava a trabalhar mais muito cedo, né? Danusa. Então, as pessoas se aposentavam muito cedo. Então, o que acontecia? O fator previdenciário ele foi criado para poder dificultar a regra do cálculo para que a pessoa não se aposentasse. Então, nesse caso, a regra hoje vigente, essa regra de pontos, que é a mais vantajosa hoje, ela exige que que a mulher tenha 88 pontos, somado o tempo de contribuição, aí você vai contar primeiro os 30 anos de contribuição da mulher, mais a idade dela para ela poder somar os 88 pontos. E o homem precisa de 98 pontos. Então, nós precisamos de uma mulher aí com 58 anos e nós precisamos de um homem com 63 anos para poder somar os 88 e 98. Mesmo para quem trabalha há muito tempo, né, desde muito novo com a carteira assinada, estava contando que ia atingir o tempo de contribuição aí logo, a aposentadoria ficou um pouco mais longe, porque tem que alcançar a idade mínima agora? Tem que ser assim? Tem que alcançar a idade mínima em alguns pontos. Por exemplo, se em 2019, a emenda constitucional é de 13/11/2019, se até essa data a mulher, por exemplo, aposentava-se com 30 anos de contribuição, mas aí se ela já tinha, por exemplo, 28 anos de contribuição, aí criou-se uma regra de transição que ela teria que completar 50% do tempo que faltava. Então, em vez de trabalhar mais 2 anos, ela vai trabalhar 3 anos. Aí sim ela coloca o pé na aposentadoria, né? E o homem, se faltasse, o homem 35, então se ele tivesse 33 anos trabalhado até 13/11, também mais 50% ele trabalharia somente mais um pouco para poder cumprir o tempo. Essa regra é uma regra geral. Existem algumas profissões que essas regras podem mudar e aí os casos têm que serem analisados ali um a um? Tem sim. Por exemplo, o trabalhador rural. No caso do trabalhador rural não teve nenhuma mudança. Continua se aposentando o homem com 60 anos de idade, a mulher com 55 anos de idade, não teve nenhuma alteração. Não tem que comprovar a contribuição. O trabalhador rural, ele comprova a atividade rural. Ali ele
comprova. E também os trabalhadores que estão expostos a agentes nocivos à saúde, às profissões insalubres, que a gente chama. Então, essas pessoas também, elas se aposentam mais cedo. Elas contam o tempo dela, para homem você conta 40% mais e mulher 20% mais. Então, o tempo deles já é um pouco maior, é considerado maior por conta da exposição ao agente insalubre. Quando a gente fala em questão de aposentadoria, a gente pensa sempre na questão de aposentadoria por idade, pessoas que trabalharam, enfim. Existem outros tipos de aposentadoria que não sejam por idade também? Por doença, por invalidez? Existe. Hoje em dia, mesmo eu recebi um questionamento, um outro dia, não deu para eu fazer no ar, mas uma mãe que falou que o filho tem autismo. Ele se aposenta ou ele recebe um benefício? Como que funciona? Bom, existe a aposentadoria por invalidez, que é chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, quando a pessoa está inválida, contribui com a Previdência Social e não tem mais condição de trabalhar. Aí sim ela pode se aposentar por invalidez pela Previdência. No caso da criança, a criança ela é impedida de trabalhar por força constitucional. Então ela não tem como desempenhar atividade laboral. No caso, a criança ela vai receber um benefício assistencial quando um adulto precisa parar de trabalhar para cuidar daquela criança. Então precisa haver ali no grupo familiar esse cuidado extra com essa criança. Essa criança precisa demandar um cuidado extra e, tirando alguém do trabalho, a renda do grupo familiar vai cair. Então, tem que olhar a renda desse grupo familiar. Não pode ser, eu tenho uma criança autista em casa e vou ganhar um benefício. Não. A renda per capita, ela não pode superar 1/4 do salário mínimo. Então, é para pessoas que estão inscritas no CadÚnico, são pessoas consideradas de baixa renda e que precisa de um adulto para cuidar daquela criança em tempo quase integral. A aposentadoria, nesse caso, é o LOAS? É o LOAS, é o BPC-LOAS, que as pessoas conhecem como LOAS. Então, seria o LOAS e não seria uma aposentadoria, seria um benefício assistencial que é dado para o governo. Então, é nessa regra, por exemplo, a Tânia Silva, ela mandou uma pergunta aqui para mim, ela falou, tem uma adolescente de 17 anos tetraplégica, ela tem direito ao LOAS, ela se encaixa, então, nessa regra que a senhora acabou de explicar. Encaixa, basta só olhar a renda do grupo familiar. Obrigada, Tânia, pela participação. Mais uma pergunta aqui, ó. Danusa, eu trabalho com limpeza e uso produtos muito fortes. Eu consigo me aposentar? A Malha. Malha? Ela não falou onde ela trabalha. Não falou, só falou que trabalha com limpeza. Exatamente. Quem trabalha com produtos de limpeza, a empresa, ela costuma fazer um laudo técnico do ambiente de trabalho. Então, para cada área que a pessoa trabalha, ela coloca a exposição dela a agentes nocivos. Normalmente, quem trabalha com limpeza hospitalar, limpeza de banheiro, essas pessoas estão expostas a agentes nocivos, sim, tem como se aposentar mais cedo. Quem tem empresa inativa consegue se aposentar? O Ricardo Júnior está perguntando. Consegue, desde que você pegue a certidão da junta comercial ou o próprio CNPJ, onde consta que essa empresa está inativa. Doutora, são muitas perguntas chegando, a gente não consegue aqui ler todas para o pessoal de casa. Deixa um contato onde é que o pessoal pode se encontrar, pode fazer uma pergunta para a senhora, pode marcar aí uma consulta. Pode sim, através do Instagram, @Marli com Y, Marcal. Ali você consegue me encontrar e eu respondo as perguntas ali no direct se você precisar. A Anne Raquel, a última pergunta antes da gente ir embora, ela falou que está tendo muitas crises de epilepsia. Ela consegue se aposentar? Consegue sim, desde que ela tenha um laudo que comprove que as crises delas não estão controladas e que está impedindo ela de trabalhar. Pode sim, perfeitamente. Esses laudos precisam ser de médicos do SUS ou podem ser de médicos particulares? Qualquer médico. O laudo tem que ser de qualquer médico, desde que conste o nome da pessoa completo, a doença que ela possui, o tratamento que ela já fez e quanto tempo ela precisa ficar afastada do trabalho, com o carimbo e o CRM do médico. Tá certo. Então, doutora Marli Marçal, muito obrigada pela participação. Ela que é advogada especialista em direito previdenciário. Bom dia para a senhora. Bom dia, Danusa. Bom dia a todos. Muito obrigada.